irmãos podem abrir comigo o Evangelho de João, no capítulo 13. Podem ficar de pé para a leitura da palavra de Deus. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Muito obrigado. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos, e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Quando se aproximou de Simão Pedro, este lhe perguntou: vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu: o que eu faço você não compreende agora, mas vai entender depois. Então Pedro disse: o Senhor nunca lavará os meus pés. Ao que Jesus respondeu: se eu não lavar, você não terá parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar nada, a não ser os pés, pois quanto ao mais, está todo limpo. Vocês estão limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que ele disse: nem todos estão limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas e voltando à mesa, perguntou-lhes: vocês compreenderam o que eu lhes fiz? Vocês me chamaram de mestre e de senhor, e fazem bem porque eu o sou. Ora, se eu, sendo senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros. Porque eu lhes dei o exemplo, para que, como eu fiz, vocês façam também. Em verdade lhes digo que o servo não é maior do que o Senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se vocês sabem essas coisas, bem-aventurados vocês serão se as praticarem. Não falo a respeito de todos vocês, pois eu conheço aqueles que eu escolhi. Mas é para que se cumpra a Escritura: aquele que come o meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Desde já lhes digo, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vocês creiam que eu sou. Em verdade lhes digo, quem receber aquele que eu enviar, recebe a mim. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Até aí. Senhor, nós nos colocamos aqui, Senhor, na dependência do Teu Espírito Santo. Pedimos que o Teu Espírito Santo abra os nossos olhos espirituais para entender a Tua palavra. Abra também o nosso coração para a Tua palavra, para que essa semente, para que essa porção do Teu Evangelho, Senhor, penetre nas nossas entranhas e gere fruto, Deus. Fruto, Deus, que produza mais fruto. Que produza, Senhor, fruto para servir as pessoas da Cidade Baixa, as pessoas de Porto Alegre, Deus. Que a Tua igreja aqui em Porto Alegre, que essa igreja local aqui, Batista Casulo, Senhor, seja uma videira verdadeira, Deus. Uma videira que floresce para a vida eterna, Senhor. Que as pessoas olham e percebem os seus frutos, Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Pode tomar o seu assento. Muito bem, chegamos ao final da nossa série, A Cultura do Evangelho. Nós falamos de vários princípios, fizemos uma série temática, vocês viram que foram vários textos diferentes. Falamos sobre vários princípios do Evangelho, que são simples, são coisas que talvez até tenha chovido no molhado para algumas pessoas, mas que
questões profundas. Falar de humildade é difícil. Parece arrogância falar de humildade. Falar sobre piedade no mundo impiedoso é difícil. Falar sobre generosidade no mundo materialista é pertinente. Falar sobre gratidão fora do Instagram também é mais difícil, né? O Instagram é tudo gratitude, mãozinha, né? Nós chegamos ao último valor do Evangelho, que é o valor do serviço. Serviço. Essa passagem é uma passagem bem conhecida. Eu acredito que todos aqui já têm alguma familiaridade com essa passagem de Jesus lavando os pés dos discípulos. Mas a gente precisa pensar o que essa passagem significa para hoje. O que representa lavar os pés uns dos outros, como Jesus ordena nessa passagem, nos dias de hoje. Hoje, talvez essa passagem, eu sei que tem muitas igrejas que fazem ritual de lava-pés, mas hoje tem creminho, né? Tem Mary Kay, tem Johnson. Os pezinhos de vocês são tudo cheirosos. Agora pensa no pé de um judeu que andava com a sua sandália no deserto, no chão batido. Não era nada agradável. Aliás, lavar os pés de alguém naquela época era trabalho para um escravo. Era o trabalho de um escravo. Inclusive, um escravo não judeu. Porque existiam servos, existiam os escravos. Servo era uma pessoa que era como se fosse um contratado, né? Uma pessoa que trabalhava na casa, que um judeu poderia ter um servo judeu, mas não poderia ter um escravo judeu. Então, por isso que foi tão escandaloso aquela atitude de Jesus. Para nós não seria tão escandaloso, mas esse texto é tremendamente escandaloso. Então, o mesmo apóstolo João, que lá no capítulo 1 diz que o verbo se fez carne, como nós cantamos aqui, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, se vestiu de carne e osso e habitou entre nós. Andou cheio de graça e de verdade, ensinando a todos, curando, fazendo milagres, perdoando pecados. A sua última atitude antes da crucificação, a última lição, uma das últimas lições para os seus discípulos antes da sua morte sacrificial foi essa. A gente está chegando perto da Páscoa. Nos próximos domingos nós falaremos sobre isso. Então essa atitude aqui, para quem não sabe, Jesus morreu na Páscoa, tá? Sexta-feira Santa. No domingo de Páscoa foi quando ele ressuscitou. E tem um sentido muito profundo, que nós veremos daqui 2 semanas. Nós vamos nos ater aqui a esse texto. Então, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, olha o que diz aqui: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Amou-os até as últimas consequências. É o que esse texto quer dizer. Amou-os até o fim é até o último momento e até as últimas consequências. Isso é amor verdadeiro. O amor verdadeiro é o amor que Jesus tem por nós. É por isso que quando Paulo fala em Efésios, no capítulo 5, que os maridos devem amar a sua esposa assim como Cristo amou a igreja, é disso que ele está falando. De lavar os pés. De amar até o fim. Até o último momento. E até as últimas consequências. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Sempre que a gente usa assim, o pastor já está meio calejado, e sempre que a gente usa o exemplo de Jesus para alguma coisa,
para considerar algum irmão da igreja, o irmão sempre fala assim, mas eu não sou Jesus, né? Jesus era o Filho de Deus, eu não sou Jesus. Sim, mas você é chamado a ser como Jesus, né? Ser cristão é ser como Jesus. Se não avisaram na hora do batismo, tem que avisar isso antes do batismo, tá? Ser cristão é ser um imitador de Cristo. Ser cristão é ser como Jesus. É seguir os passos de Jesus, é imitar a Jesus em tudo. Não só naquilo que convém. Porque esse texto é um texto inconveniente para quem é cristão. É bonito falar sobre amor, sobre gratidão, sobre piedade, sobre não sei o quê, blá, blá, blá. Bom, esse texto do serviço é a parte visceral do evangelho. É a parte do agora nós vamos ver se tu é cristão de verdade. Muito bababá, teologia para cá, teologia para lá, não sei o... Beleza, Spurgeon, não sei quem, Hernandes Dias Lopes, teologia sistemática do Wayne Grudem, não sei o quê. Tem irmão que nem entendeu o que eu falei aqui. A dogmática do Herman Bavinck. Nós sabemos se o cara é cristão mesmo aqui. Aqui que separa os homens dos meninos, como se diz. E é isso que eu acho incrível no Evangelho. Porque o Evangelho ele não é só cerebral. Ele não é só um monte de conteúdo que a gente absorve e fica com a cabeça desse tamanho de teologia. Mas isso não penetra no nosso coração e não transborda para as nossas mãos. Então a verdadeira piedade, ela começa com o conhecimento de Deus, na sua revelação, na palavra. Ela encharca o nosso coração de piedade e ela se transforma em uma atitude coerente com a mensagem do Evangelho e com a vida de Jesus. Isso é uma vida centrada no Evangelho. O resto é blá blá blá. E é isso que a gente precisa querer viver. A gente precisa querer viver isso. Querer sair da superficialidade, sair do cristianismo só aqui, ou só do cristianismo worship, que parou no coração, mas não vai para não se transforma em atitude. Mas uma vida centrada no Evangelho é uma vida que a gente ouve a palavra de Deus, e a gente sai daqui pensando, eu não vou mais fazer o que eu fazia, agora eu vou fazer aquilo que Jesus faria. Só que esse negócio de, o que Jesus faria nessa situação é muito superficial ao mesmo tempo. Isso aqui é algo prático. Jesus falou assim, eu vou mostrar para vocês na prática o que eu vim fazer com vocês. Eu vim me entregar como escravo e vim servir vocês como escravo. Isso vai acontecer agora. Vou ter uma atitude para mostrar para vocês que eu não vim aqui para ser servido, e logo em seguida eu vou para a cruz para morrer, para resolver o problema. Aí tudo que vocês têm que fazer depois da cruz é agir, pegar a bacia e a toalha e lavar os pés dos outros. É isso. Tendo amado os seus que estavam no mundo, os amou até o fim. Olha só que interessante. Quando ele se aproximou de Pedro, e aí é que foi escandaloso, porque Pedro era um judeuzão, bem brucutu, e eu me identifico muito com Pedro, né? Não sei se vocês se identificam, mas tipo assim, no primeiro momento ele fala assim, não, tu não vai lavar o meu pé. E daí Jesus fala assim, não, se eu não lavar, tu não tem parte comigo, então pode lavar o corpo inteiro. Meio bipolar, né? Às vezes. Olha o que Jesus diz, o que eu faço vocês não compreendem agora. Você não compreende agora, mas vai entender depois. Quando eu leio esse verso, eu me lembro de uma outra passagem. Essa passagem é como se fosse um portal que me leva para um outro momento da história. Jesus morre, ressuscita, ele vai lá, ele está na beira da praia lá fazendo uma tainha na taquara, e Pedro está peladão lá no barco, pescando novamente, confuso com tudo que aconteceu.
E aí ele percebe que é Jesus na praia, sendo que ele tinha negado Jesus 3 vezes, e ele vai ter com Jesus. E aí, Jesus pergunta para ele: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Ele responde que sim. E aí Jesus responde, pergunta assim: Pedro, em outras palavras, quero que vocês peguem esse entendimento aqui, ó. O que Jesus faz, ele repete 3 vezes, né? Pedro, tu me amas? Ele responde sim. Pedro, tu me amas? Sim, eu te amo. Pedro, tu me amas? Sim. Tu sabe, Senhor, que eu te amo. É óbvio que essa referência é a Pedro ter negado 3 vezes e Jesus ter perguntado 3 vezes a mesma coisa. Mas em outras palavras, a gente pode pegar esse mesmo texto e Jesus perguntou assim, ó: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me ama como eu te amo? Pedro, tu me ama até o fim, como eu te amei, até as últimas consequências? É isso que ele está perguntando. É isso que ele está perguntando. Pedro, tu me ama até o fim? Pedro, tu me ama como eu te amei, até as últimas consequências? Quando a gente lê esse texto, é muito fácil a gente se perder numa leitura narrativa e achar que a história está lá, que ela não influencia a nossa vida. Jesus perguntou para Pedro, e Pedro respondeu, e eu sigo lendo e passo batido. Mas quando a gente lê uma narrativa da Bíblia, a gente se coloca no lugar do personagem. Quando Jesus está perguntando para Pedro, Pedro, tu me amas? Ele está perguntando para nós. Kevin, tu me ama? Junei, tu me ama? Marina, tu me ama? Ele está perguntando para nós. A gente se coloca ali como discípulo de Jesus. Aí é que a palavra surte efeito. Porque a gente pode fazer uma leitura da Bíblia superficial. É um livro contando uma história, e uma história real. Essa história é real. Mas a leitura correta da Escritura é o que essa história real reflete na minha vida como discípulo de Jesus. Quando eu fiz uma aliança com Deus, quando eu desci as águas do batismo, quando eu disse, a grosso modo, no modo evangélico, eu aceitei Jesus, aí Cristo me aceitou e me chamou, eu me coloco na condição de discípulo. Então eu tenho que ler as palavras de Jesus como um discípulo de Jesus, não como um brasileiro do século 21 que está lendo um livro histórico. Entendeu? Então, a leitura passa a ser diferente. A leitura passa a ser diferente da Escritura. Então, nós estamos aqui. Nós fomos chamados, irmãos, para ser discípulos de Jesus. Amém? Você passou a seguir Jesus, tanto que você está aqui no domingo à noite na igreja. Você passou a seguir Jesus. A sua identidade agora é a identidade de um discípulo de Jesus. Então, quando nós lemos essa palavra, nós precisamos lê-la como discípulo de Jesus. Aqui diz que Jesus nos amou até o fim. De fato, Cristo lavou os nossos pés com o próprio sangue. Ele lavou os nossos pés também. Figuradamente lavou os pés dos discípulos, mas ele fez isso com todos os seus discípulos. Aquilo era uma demonstração, uma atitude de Cristo veio para nos servir, não para ser servido. E olha que interessante. Versículo 8. Então Pedro disse: o Senhor nunca lavará os meus pés. Ao que Jesus respondeu: se eu não lavar os seus pés, você não terá parte comigo. Que essa expressão é muito importante.
Pedro já tinha caminhado 3 anos com Jesus. Tinha visto os milagres, tinha feito várias coisas. Era um discípulo de Jesus. Mas chegou um momento crucial da vida de Pedro, que Jesus falou para ele o seguinte, ó, agora o negócio vai estreitar. Se tu não aceitar as minhas palavras, e se tu não agir de acordo com as minhas palavras, tu não terá parte comigo. Não terá parte comigo. Então aqui, quebra essa narrativa que a gente ouve por aí, de um evangelho light, de um evangelho seletivo, que eu pego a parte que eu quero, eu pego só as historinhas que me interessam da Bíblia, os versículos bonitinhos que fala que Deus está comigo, que Deus me ama. Não é assim. Quando a gente faz uma aliança e a gente casa com Jesus, a gente casa com as partes difíceis. Quando a gente casa com alguém, a gente casa sabendo que tem as partes difíceis do casamento. A gente casa para amar até o fim. Por que o mundo hoje em dia não casa? Porque as pessoas não querem mais casar. Porque elas acham que casar vai fazer com que elas arquem com a parte ruim do casamento. E é engraçado, né? Porque se tu parar para pensar, como se a cerimônia do casamento fosse trazer todas as partes ruins do casamento, sendo que morar junto não dá problema, né? Morar junto não traz as mesmas crises. Então, quando nós assumimos um relacionamento, seja ele formal ou não, é o mesmo problema. É o mesmo problema. Então é muito mais fácil a gente encarar tanto o cristianismo quanto o casamento de maneira séria. Enfrentar os desafios. Não achar que a gente pode fugir dos desafios. Porque tanto no cristianismo quanto no casamento existem esses desafios. E eu estou fazendo essa analogia não porque eu quero dar indireta para ninguém, tá? Eu sei que tem vários casados aqui. Mas é porque essa é a analogia que a Bíblia faz. A Bíblia trata a aliança que nós temos com Cristo como aliança do casamento. Eu não estou forçando a barra. A aliança que nós temos com Cristo é como noiva de Cristo. É um relacionamento profundo, de fidelidade e de amor. Então, se nós temos de fato uma aliança com Deus, de fidelidade e amor, bom, a abelha entrou aí não. De fidelidade e de amor, isso precisa também transbordar para os nossos casamentos. Porque não existe como a gente ser fiel e amar a Deus e isso não transbordar para o nosso casamento. Se de fato nós amamos a Deus, servimos a Deus e somos fiéis a Deus, isso vai se refletir primeiro no casamento, depois na família, depois nos nossos relacionamentos na igreja e na sociedade. É assim que funciona. E é isso que Jesus está mostrando aqui. E eu amo tanto vocês, amo vocês até o fim. Quer ver? Me dá uma toalha aqui. Foi isso que ele fez. Vou mostrar que eu amo, uma atitude prática de amor. O que isso tem de aplicação para nós? Se nós amamos a Deus verdadeiramente, nós precisamos aprender a ter essa humildade de Jesus. E o que é essa humildade? O que é essa humildade? Jesus não deixou de ser Deus por ter lavado os pés dos seus discípulos. Jesus não deixou de ser Deus por ter lavado os pés do seu discípulo. Isso é ser humilde. Isso é saber quem é. Tanto que ele diz aqui, ó: vocês me chamam de mestre e de Senhor, e fazem bem porque eu sou. Eu não deixei de ser Senhor do universo porque eu lavei as cracas do pé de Pedro. Eu não deixei de ser o dono do mundo, o Senhor dos senhores,
porque eu lavei, me abaixei e lavei o pé do outro. Ora, eu sendo Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês. Agora o que Cristo espera de nós? Também vocês devem lavar os pés uns dos outros. Uns dos outros. E isso aqui, meus irmãos, se aplica em todas as áreas da nossa vida. Todas. Como eu falei, eu costumo ensinar e costumo enxergar que a nossa vida, principalmente os que são casados, quem é a pessoa que está mais próxima de mim? Minha esposa. Ou seja, se eu sou um pecador sem vergonha, quem vai sofrer vai ser ela. Agora, se eu sou um homem piedoso, humilde e amoroso, quem vai desfrutar disso é ela, primeiramente. É por isso que o casamento é esse laboratório de Deus. É no casamento que a gente mostra que a gente é verdadeiramente cristão. Para começar. E depois isso vai se desdobrando. Quem não é casado? Na família. A pessoa que não é casada tem um outro mandamento para ela. Não acho que escapou. Não sou casado, tá de boa. Honrar pai e mãe é o mesmo peso. Honra teu pai e tua mãe tem o mesmo peso. Então a gente tem dois estágios na nossa vida. O estágio que a gente tem que honrar o pai e a mãe, porque Cristo mandou a gente lavar os pés dos nossos pais e das nossas mães. E tem o segundo estágio, que é quando a gente casa, que a gente deixa de lavar o pé do pai e da mãe e passa a lavar o pé do cônjuge. Então a gente está sempre lavando o pé. Essa é a real. Assim como sempre tem louça para lavar, sempre vai ter pezinho para lavar também. E a gente não deixa de ser quem é. Na verdade, a gente revela quem realmente a gente é ou não é, se a gente faz ou não faz isso que Jesus está dizendo. Também vocês devem lavar os pés uns dos outros. Irmãos, a grosso modo, o resumo dessa palavra, eu vou tentar resumir em uma frase. Amar é servir. Amar é servir. Foi assim que Cristo nos amou. Para pensar. Vamos ser bem honestos, sim. Você que já leu assim, um evangelho, não vou nem falar os 4, porque daí vai ficar difícil. Um evangelho inteiro. O evangelho de João inteiro, ou de Mateus inteiro. Pouquíssimas vezes a gente vai ver Jesus falar. Aqui a gente mostra que Jesus amou até o fim. Então, de fato, existem afirmações de que Jesus nos ama. Mas Jesus, ele não saiu para a multidão falando: eu te amo, querido. Vem cá, vou te dar um cafuné. Senta aqui no colinho de Deus, vem. Não foi assim que Jesus amou, né? Jesus amou multiplicando os pães e os peixes quando a multidão estava com fome. Jesus serviu como médico para aqueles que estavam enfermos. Maneiras práticas de servir a Deus. Servir o próximo. Deus nos servir. Jesus nos serviu quando esteve na terra. E em última instância, nesse amor até o fim, Ele entregou a própria vida, nos serviu com a própria vida, para que nós tivéssemos vida em nós mesmos. E é assim que Deus ama. Então, na lógica de Deus, amar é servir. Ou seja, a linguagem do amor de Deus é serviço prestado, uma das. Nós precisamos amar a Deus servindo a Ele. Mas como é que a gente serve a Deus? Servindo o próximo. Servindo o próximo. Aqui a gente, nos âmbitos da nossa vida, nós temos que enxergar como oportunidade de nós sermos parecidos com Jesus. Quando a gente olha para o nosso casamento,
quando a gente olha aqui para a igreja, quando a gente olha para as nossas amizades, quando a gente olha para a nossa vida secular, para o nosso trabalho, nós temos várias oportunidades de ser parecido com Jesus servindo as outras pessoas. Vou dar um exemplo prático aqui para vocês. Aquele cafezinho que está lá atrás é uma coisa simples. Não tem nada demais. Cafezinho Melita, água da torneira, água quente e uma mesinha ali atrás. Não tem nada demais. Mas para ter aquele cafezinho, alguém veio mais cedo. Alguém passou o cafezinho. E o cafezinho está lá esperando para você tomar o cafezinho antes ou depois do culto. Isso é uma atitude de serviço. Para a gente aqui da igreja que a gente está acostumado, porque sempre tem café, e a familiaridade é uma maldição, né? Está acostumado. E é isso que o casamento estraga, né? O casamento se estraga quando a gente acha, coloca o nível de cobrança de serviço lá em cima. E aí estraga o casamento. Quando a gente começa a reconhecer que a pessoa que está com a gente nos serve nas pequenas coisas e a agradecer, aplicar os princípios do Evangelho, nosso casamento vai sendo transformado. Esses tempos veio uma visitante aqui, uma amiga nossa, e ela se sentiu muito amada, porque tinha um cafezinho para tomar no final do culto. Não é toda a igreja que tem cafezinho no final do culto. E ela falou, que gesto legal de serviço, de amor. Ela se sentiu amada. Para nós que estamos acostumados, não é nada. Mas para quem não tem cafezinho no final do culto, foi o valor do Evangelho colocado numa garrafa térmica. Entendeu? Então, atitudes práticas do Evangelho. Práticas. Porque eu lhes dei o exemplo, versículo 15, para que como eu fiz, vocês façam também. Deus espera de nós isso. Deus espera que a gente sirva uns aos outros. Isso tem aplicações infinitas. Poderia fazer várias aplicações aqui. Mas eu sei, irmãos, que é difícil. No frigir dos ovos, no final do dia, como diz o Rodrigo, no final do dia, servir é difícil. Servir é difícil. É por isso que a gente precisa de todos esses princípios do Evangelho, esses valores do Evangelho em nós. E eu preciso dar um alerta, tá? Vocês lembram que na primeira pregação eu falei que a humildade é o solo onde todas as outras virtudes florescem? Lembra? Serviço sem humildade é pretexto para arrogância e soberba. É possível servir esperando algo em troca. É possível servir para ser visto. É possível servir para ser elogiado pelos outros. E aí não é servir como Jesus. Então essa é a vacina, hein? No coração. Cuidado. Se você espera que as pessoas reconheçam o seu serviço, se você espera ser louvado e tal, você pode estar servindo com a motivação errada. Fazendo uma coisa boa com a motivação ruim. É possível? É possível. Porque eu lhes dei o exemplo, para que como eu fiz, vocês façam também. Em verdade eu lhes digo que o servo não é maior do que o Senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se vocês sabem essas coisas, olha só que interessante, esse versículo aqui, matou. Se vocês sabem essas coisas, bem-aventurados são
se as praticam. Não é bem-aventurados são se vocês sabem do Evangelho. Não é bem-aventurados são se vocês conhecem a verdade do Evangelho. Bem-aventurados são quando desce daqui, vem para cá e vem para cá. Aí sim é bem-aventurado. É aí sim que a gente desfruta da alegria de poder servir. Tem pessoas que querem cargo na igreja. Cargo. E é possível, inclusive é possível ter um ministério baseado no orgulho, sabia? Ter um ministério baseado em vaidade. Porque eu sou o ministro de louvor. Músico, então, é racinha triste, eu falo com propriedade, tá? Ou porta para vaidade. Pelo amor de Deus. Uma vez a gente estava conversando, eu e a Andressa, e ela falou que o Noah não queria que o Noah fosse músico porque ela não queria que o Noah sofresse com esse tipo de coisa. De tanto que ela viu na igreja essas coisas assim, ela me falou isso. Deixa o guri tocar uma bateriazinha, né? Não vai fazer mal. Mas não só isso. Ser reconhecido, porque sou pastor, fulano, presbítero, ciclano, diácono, não sei. Tão pequeno. Irmãos, eu sou pastor aqui da igreja. Eu estou aqui para servir vocês. Eu não me acho melhor. Eu sou que nem Paulo, eu sou o pior dos pecadores. Eu realmente me acho o pior dos pecadores. Mas eu luto contra os meus pecados todos os dias para poder permanecer aqui fiel ao Senhor e servindo os irmãos um pouco que eu tenho recebido do Senhor também. O Daniel não veio limpar a igreja hoje. Alguém teve que limpar. Eu não deixei de ser pastor porque eu e o Johnny ele passamos uma vassoura e arrumamos umas cadeiras aqui. Limpamos o banheiro. Pelo contrário, quando a gente terminou, a gente estava feliz da vida. Botamos um sonzinho aqui, vamos almoçar junto, em comunhão. Ele não deixou de ser o líder da comunicação, do Azul, blá, blá, blá. A gente está aqui para servir. Se tiver que limpar o banheiro, se tiver que pintar a placa, pintar aqui de novo que picharam, se tiver que fazer qualquer coisa. Inclusive, a igreja hoje só está assim, porque os irmãos serviram, botaram a mão aqui, é tudo do it yourself. Tudo foi a gente que fez. Nós não pagamos a parede pintadinha, o ripadinho aqui, o negocinho roxinho. Irmãos, foi tudo a gente que fez. Tudo a gente que fez. Tem muito amor envolvido aqui. Tem muito amor envolvido. Cada coisinha que tem aqui é um pouquinho de amor que as pessoas aqui da comunidade colocaram aqui. Podia estar bem mais bonito? Podia. Mas talvez não tivesse amor. Talvez a gente tivesse um rio de dinheiro na conta para pagar alguém para fazer profissionalmente, estaria perfeito. Mas não teria o nosso toque de amor aqui. Cada dia que cada um serviu. Os dias que a gente ficou pintando até de madrugada aqui. Eu lembro desses dias. Esses dias me marcaram. Tu pode ter certeza que o Senhor também recebeu isso como adoração. Os dias que a gente ficou para limpar aqui, para pintar até tarde, para organizar as coisas, o Senhor recebeu. Não espero parabéns de ninguém. A gente fez para o Senhor, para que os irmãos possam usufruir disso. Amém? Bem-aventurados serão se as praticarem. Desde já lhes digo isso, antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês creiam que eu sou. Então, Jesus estava mostrando com as suas atitudes que ele estava ali para servir. E agora, para encerrar, olha só que interessante. Em verdade lhes digo, olha só, quem recebe
aquele que eu enviar recebe a mim. O que Jesus está querendo dizer aqui? Quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. O valor do evangelho de servir. O valor do evangelho de servir. Quando a gente tem os grupos na casa, é lindo de ver quando os irmãos se preparam e recebem os irmãos como se estivessem recebendo Jesus. É uma alegria poder receber os irmãos na nossa casa. A gente não está recebendo só os irmãos. Nós estamos recebendo aquele que enviou os irmãos até a nossa casa. Prestem atenção. Nós estamos recebendo aquele que enviou os irmãos. O Pai, o Filho e os irmãos. É o que está dizendo aqui. Então, olha que transformação. Vamos olhar para a nossa vida. E será que a gente tem... Eu vou falar algo pesado, mas será que a gente tem sido cristão mesmo? Assim, no prático. Cristão prático. Cristão nominal, cristão prático. Será que aquilo que a gente sabe do Evangelho, entende do Evangelho, tem se traduzido em atitudes de serviço? Tem se traduzido em atitudes práticas em todos os âmbitos da nossa vida? Porque também existe as pessoas que são desequilibradas. Tem a pessoa que serve demais no trabalho. E aí ela serve no trabalho, ela é bem reconhecida no trabalho, mas a casa é uma desgraça. A família é uma desgraça. Ou serve demais no trabalho e esquece da igreja. Não se envolve com as coisas da igreja, com o serviço da igreja, porque é só trabalho. A gente tem que equilibrar, nós temos que servir em todos os âmbitos. Família, igreja, trabalho, pessoas que nós convivemos, todos os âmbitos. Sempre que eu recebo alguém na minha casa, e a Andressa é testemunha disso. Quantas vezes a gente nem tinha dinheiro? Mal tinha dinheiro, cara. A gente sempre quis receber as pessoas da melhor maneira possível. Seria honesto falar assim, não vou poder te receber, irmão. Tá muito fácil a coisa, né? Carne não é todo dia que dá pra comprar, né? Só frango. É por isso que o frango com curry é tão famoso. Pegaram? Quem já comeu frango com curry lá em casa, agora vocês sabem por que eu me puxo tanto no frango com curry, porque é para não ter que... Porque eu não tenho dinheiro para comprar carne para todo mundo. Entendeu? Então essa receita do frango é para economizar. E para poder receber todos os irmãos com alegria. Então quando eu faço um frango com curry na minha casa, é porque eu amo receber os irmãos na minha casa. De verdade. E porque quando eu recebo os irmãos na minha casa, eu creio que eu estou recebendo Jesus na minha casa. É com esse coração que eu recebo as pessoas na minha casa. Fiquei muito feliz quando a Cacilda foi a primeira vez na minha casa. Aquele dia, a Cacilda não só foi na minha casa, tomou banho na minha casa, né? Já chegou chegando. Isso é um valor do Evangelho, irmãos. Essas coisas pequenas. A gente precisa sair assim do Evangelho e praticar o Evangelho assim, atitude por atitude, dia após dia, semana por semana, grupo após grupo, lembrar dessas palavras. A gente precisa se perguntar agora, de verdade. Maridos, nós temos servido as nossas esposas assim como a gente serviria a Cristo? Não adianta querer servir a Cristo sem servir as nossas esposas. Aliás, Deus espera que a gente sirva Ele
na vida das nossas esposas. Esposas, eu sempre pego os homens, né? Eu vou pegar as esposas também, de vez em quando. Esposas, a gente não espera a Amélia. A Amélia é uma coisa de outro mundo, a gente sabe que isso é irreal. Mas Cristo espera que vocês também amem os seus esposos e também sirvam os seus esposos. Olha como a vida seria fácil se cada um entendesse o seu papel e fizesse a sua parte. No dia que um não está bem, o outro é igual a Cristo e serve. No dia que a esposa não está bem, o marido serve. No dia que o marido não está bem, a esposa também entende e serve. A vida vai ficando mais fácil. E Deus é glorificado nisso. Agora, quando fica os dois no extremo, um querendo cobrar o outro, mas tu não fez isso, mas tu não fez aquilo, mas... Você entendeu? Precisa partir de nós, da nossa identidade em Cristo. A gente precisa saber da nossa identidade. E a gente precisa agir a partir da nossa identidade, como discípulos de Jesus. Assim como lembrar que nós fomos servidos por Cristo. Quando a gente levantar e orar de manhã, a gente precisa lembrar dessa palavra. Nós fomos servidos por Cristo. Cristo fez o mais difícil por nós. Fez aquilo que nós não conseguiríamos fazer por nós mesmos. Mas Ele espera de nós que nós hajamos de maneira coerente como discípulos de Jesus. Que nós sirvamos uns aos outros. O pessoal que serve no louvor, a gente está aqui para servir uns aos outros. Ajudar uns aos outros. Cifrar as músicas dos outros. Nos grupos, a gente não está indo no grupo para debater teologia, para mostrar quem sabe mais. A gente está indo no grupo para ouvir uns aos outros, cuidar uns dos outros, servir uns aos outros. Se virar essa chave hoje na nossa cabeça, meus irmãos, nós vamos viver uma outra coisa muito melhor. Nós vamos experimentar o Evangelho na prática. Desse culto para frente. Vamos experimentar uma outra coisa. A minha pergunta é: vamos servir uns aos outros? E duas pessoas vão servir. Vamos servir uns aos outros. A nossa vida vai ficar mais fácil se nós tivermos 30 servos aqui, 50 servos de Cristo aqui. Todo mundo vai ficar de boa. Vai ser lindo. Mas essa palavra tem que entrar aqui, né? Tem que descer para cá. E tem que se tornar atitude. Então, quando a gente vem para a igreja, é óbvio que a gente vem para adorar a Deus, mas a gente tem que vir para cá para servir também. Nós somos servos de Jesus. Que essa identidade, a cultura do Evangelho, fique marcado uma tatuagem permanente na sua vida. Aliás, os escravos eram marcados, né? Que a gente seja marcado pela cultura do Evangelho. Que isso realmente faça diferença nas nossas vidas. E que a gente possa chegar aqui e testemunhar. Ah, pastor, daquela mensagem lá, meu marido é um Jesusinho na terra. Eu quero ouvir isso. Eu quero ouvir isso da minha esposa. Essa palavra não é só para vocês, é para mim. Amanhã é segunda-feira. Sabe que começa a dieta na segunda-feira, a gente começa a praticar o Evangelho na segunda-feira. É tudo então a partir de amanhã, irmãos. Se não estava praticando, vamos começar a praticar. Depois de tudo isso que nós aprendemos. E a gente vai poder testemunhar, vai poder desfrutar de uma igreja centrada no Evangelho. Amém? Vamos fechar os nossos olhos. Senhor, nos ajuda, Deus. Nós precisamos de Ti.
Nós confessamos, Senhor, o nosso pecado, Deus. Nós confessamos, Senhor, que muitas vezes, ao invés de sermos humildes, nós somos orgulhosos e arrogantes. Nós confessamos, Senhor, o nosso pecado, de que ao invés de nós sermos piedosos, nós somos depravados, nós somos impiedosos. Nós confessamos o nosso pecado, Senhor, de que ao invés de nós nos alegrarmos em Ti, Senhor, nós murmuramos e nos entristecemos. Nós confessamos os nossos pecados, Senhor, de que ao invés de sermos generosos, nós somos mesquinhos, Senhor, egoístas. Nós confessamos, Senhor, o nosso pecado, e que ao invés de nós termos esperança, Senhor, nós somos tristes e sem esperança, Senhor. Nós confessamos o nosso pecado, Senhor, que às vezes a gente não quer servir ninguém, a gente quer ser servido, Deus. Se o Senhor quisesse, naquela ocasião, o Senhor poderia ter sido servido pelos seus discípulos e estaria tudo certo. Mas o Senhor resolveu servir, Pai. E muito obrigado porque o Senhor nos serviu. O Senhor deu a sua vida lá naquela cruz. O Senhor lavou os nossos pecados com o teu sangue. O Senhor levou os nossos pecados sobre si e nos deu as tuas vestes de justiça, Senhor. E é por isso que nós podemos estar aqui, Senhor, diante da tua presença, como justos, eleitos de Deus, salvos e remidos pelo teu sangue. Muito obrigado, Senhor. Agora nos ajuda também a servir como tu serviu, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.